Amém? Você está feliz hoje? Você está alegre? Amém? Amém. Estamos felizes, porque o Senhor é bom, né? Irmãos, o Ademir começou a ministrar semana passada aqui sobre o reino de Deus, e falando do poder do reino de Deus, né? E nós conversamos durante essa semana e vimos a necessidade ou a importância de dar sequência no assunto, falando de algumas coisas práticas sobre o reino de Deus. Então, eu queria tentar compartilhar com vocês alguns princípios, alguns pontos práticos da palavra do Senhor sobre o reino. Nada de novo, né? Mas vamos orar para que o Senhor renove sua palavra em nosso coração e que venha revelação e clareza, que o Senhor possa nos guiar e nos orientar através da sua palavra, para que a gente saia daqui edificado e recebamos graça pela sua palavra. Amém? Tamo junto? Então, assim, não fique bravo comigo, porque eu vou ir num texto, vou voltar e vou ir. Não se canse, tá? Para a gente tentar chegar no final. Gostaria muito de tentar chegar no final desse assunto. E depois, se o Senhor permitir, vamos continuar falando depois sobre isso também. Mas queria orar então, para que o Senhor possa nos abençoar, abrir nosso coração, a nossa mente, trazendo revelação para nós. Amém? Podemos orar? Senhor, nós te louvamos por já estar falando conosco nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é aquele que tem agido na nossa vida de uma forma tão poderosa e tão abundante. E queremos um pouco mais te conhecer pela sua palavra nessa noite, e que o Senhor possa testificar em nosso coração aquilo que está no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que teu Espírito nos revele, Senhor, a tua palavra nessa noite, e que ela possa cair de bom grado em nossos corações, gerando graça, Senhor, em cada um de nós, e trazendo edificação para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então, por favor, abra sua Bíblia em Romanos 14, e vamos ficar aqui um tempinho em Romanos 14, vamos ler primeiro o versículo 17. Eu fico muito feliz quando vejo que o Senhor, Ele fala a mesma coisa através de vários irmãos. Isso assim me traz muita confirmação da palavra, né? É uma forma de Deus confirmar aquilo que estamos falando. Então, eu assim, estou feliz pelos cânticos que cantamos hoje, tem a ver com o assunto, com a palavra que a Neura trouxe, enfim, de tudo que já ouvimos nessa noite. Mas eu queria falar para você assim: se alegre em Deus, se alegre em Deus, se alegra no Senhor nessa noite. Você pode fazer isso? Enquanto você vai ouvindo essa palavra, vai se alegrando em Deus. Então eu queria que você falasse para o teu irmão aí, fala assim para ele: se alegre em Deus, se alegra no Senhor. Amém? Vamos nos alegrar pela palavra do Senhor. Você já deu um sorriso para o teu irmão hoje? Deu um sorrisinho para ele aí? Então vira para ele, dá um sorriso. Fala assim: irmão, eu estou feliz em Jesus. Você pode dar um sorriso para ele? Você já sorriu hoje, irmãos? De alegria, porque você pertence a Jesus Cristo? Você já deu um sorriso de alegria hoje?
Talvez quando você levantou de manhã, fala assim: oh, glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos deu, né? Aleluia! Então, é uma marca muito importante do reino de Deus, a alegria. Então, se alegre em Deus, porque você tem alegria no seu coração. Amém? Então, olha o que diz o texto de Romanos 14, versículo 17. Glória a Deus por esse texto que Paulo, inspirado pelo Espírito, nos falou, escreveu aqui, chegou até nós, e hoje fala ao nosso coração, dizendo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas, vamos lá, mas, todos juntos, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se alegre em Deus, amém? Que você tenha alegria, glória a Deus. Irmãos, esse texto de Romanos, ele é um pouco difícil de falar sobre ele. Eu não quero entrar aqui muito no texto, mas é importante a gente ressaltar alguns pontos para entender algumas coisas práticas do reino de Deus, inclusive isso que Paulo fala no versículo 17, né? Porque ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Mas é de justiça, é de paz, é de alegria no Espírito Santo, entre outras coisas, Mas vamos ler então alguns textos aqui, alguns versículos, para a gente poder entender um pouco o que Paulo estava falando. Estava dizendo aqui, né, tratando do assunto aqui em Romanos 14. Então vamos ler agora o versículo 9 até o versículo 12. Então, para nós podermos entender melhor, havia naquela cidade, lá em Roma, irmãos do judaísmo, judeus que se converteram a Cristo. E alguns desses judeus, eles entenderam a liberdade em Jesus Cristo e que não precisariam mais guardar as tradições do judaísmo, como não comer algumas carnes, não guardar dias, festas. Eles entenderam a liberdade. E tinha outros judeus que se converteram a Cristo, só que eles ainda guardavam e praticavam as tradições do judaísmo. Então havia uma certa discussão entre eles acerca desses assuntos. Pode comer, não pode comer, pode beber isso, não pode beber aquilo, né? É idolatria, não é idolatria, enfim. Mas vamos ver então o que Paulo discorre acerca desse assunto aqui. Então, Romanos 14, 9 diz assim: foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, é um texto que Paulo está citando de Isaías, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Olha que sério, né? Olha que sério, cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, cada um de nós dará conta de si mesmo, da sua vida, de como você tem vivido, das suas obras, das suas palavras. Vamos dar conta disso diante de Deus. Então todo joelho, todo, tanto cristão como não cristão, aparecerá diante do tribunal de Cristo naquele dia, e todos darão conta de si mesmo. Irmãos, para podermos prosseguir nesse assunto, Paulo aqui primeiro estabelece o fundamento do reino. Ele estabelece o princípio, o que é mais importante para se viver o reino de Deus aqui nessa terra. Então, isso está no versículo 9, que diz que foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Para ser Senhor.
tanto de vivos como de mortos. E esse é o ponto central do reino de Deus, que Jesus Cristo é Senhor, é o Kyrios, Ele é o Rei Supremo, Ele é a máxima autoridade, ninguém está acima dele, então Ele é Senhor. E é com isso que primeiro nós temos que lidar no nosso coração, é com essa revelação de que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Esse é o primeiro ponto que Paulo orienta os irmãos. Então foi para isto, para ser Senhor, que Jesus morreu e ressuscitou. Então queria chamar nossa atenção nessa noite justamente para esse ponto. Você analisando o seu coração hoje, você tem toda a convicção que Jesus é Senhor máximo, supremo, Ele é Senhor de toda a sua vida? Não precisa responder, só pense. Mas Jesus é aquele que manda em você, aquele que tem toda a autoridade sobre sua vida, aquele que é rei sobre o seu coração. Ele é Senhor de todas as áreas da sua vida, Ele é Senhor do seu trabalho, da sua casa, é Senhor da sua família, é Senhor do seu dinheiro, é Senhor do seu carro, é Senhor de tudo quanto você tem, dos seus sonhos, dos seus sentimentos. Ele é Senhor ou não? Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos lidar, precisamos nos confrontar com isso, com essa realidade. Jesus é Senhor mesmo? E se Ele é Senhor, então Ele tem toda a autoridade sobre a sua vida, amém? Ele tem todo o poder sobre a sua vida, Ele tem toda a capacidade de mandar em você, e você de obedecer. Isso é ser Senhor da nossa vida. Então é uma realidade que precisamos pensar, precisamos realmente avaliar nosso coração. Jesus Cristo é Senhor, tem sido Senhor de toda a sua vontade, de todo o seu desejo, de toda a sua vida, ou ainda tem coisas da nossa vida que não está debaixo do senhorio de Cristo? Tem coisas em nossa vida que ainda não está debaixo do governo de Cristo. Então precisamos pensar nessas coisas. E irmãos, Paulo estava tratando de um assunto e ele colocou primeiro esse ponto, fazendo os irmãos lembrar, calma aí, está tendo essa discussão aqui de comida, se pode comer, não pode, mas lembre-se, Jesus é Senhor. Jesus é Senhor, Ele é quem decide todas as coisas, Ele é quem tem toda a autoridade. E aí eu posso até imaginar aqui Paulo falando, devia ter uma reunião mais ou menos como essa aqui, aí ele vira, quem é você para julgar teu irmão? Aí ele vira para outro, quem é você para desprezar o seu irmão? Se come, não come, deixa de comer, faz isso, não faz aquilo. Irmãos, mas Paulo estava tratando de um assunto que ia além de comida ou bebida, que era de amor. Ele estava falando sobre amor. No versículo 13, ele diz assim que não nos julgamos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço, nem escândalo algum ao irmão. Não seja nós motivos de tropeço para ninguém. Então Paulo, ele ressalta, não julguemos mais ninguém, um ao outro. E Paulo estava falando que o amor, ele aceita a pessoa como ela é. Não estou falando que aceita o pecado, mas ela aceita as diferenças dos nossos irmãos. O amor, ele encobre uma multidão de pecados, como diz a palavra. Então o amor nos leva à aceitação, e não ao julgamento.
E naquela época, na igreja lá de Roma, com os irmãos, havia esse julgamento. Havia a tendência de julgamento. E nós tivemos aqui uma reunião com o Chico. As 2 vezes que ele veio aqui, ele veio ministrar para nós, para os obreiros, 2 vezes. Nas 2 vezes ele falou assim, eu não sei se ele percebeu isso, mas ele falou assim, tem 6 coisas que Deus odeia. Provérbios, né? Mas tem uma coisa, a 7ª coisa, que ele abomina. Sabe o que é? O que ele abomina? Ele abomina aquele que fala mal do seu irmão. Sabe o que é abominação? Você sabe o que é isso? Rejeitar, odiar. Deus abomina quando falamos mal de algum irmão. Quando julgamos algum irmão. Irmãos, então se Jesus Cristo é teu Senhor, se Jesus Cristo é o teu dono, então assim como Ele recebe a nós, como nós somos, então nós precisamos receber nossos irmãos também como eles são. Com toda a diferença, com toda a graça, com toda a dificuldade, com todos os problemas que geram relacionamento, mas precisamos receber um ao outro em amor, e não em julgamento. Então, se Jesus Cristo é teu Senhor, você precisa olhar para o teu irmão como Jesus olha ele. Então, se Jesus Cristo é teu Senhor, não pode haver mais julgamento em nosso meio, porque Deus abomina o julgamento. Deus abomina. E ele falou isso, o Chico, né? Falou isso 2 vezes para nós, falou numa reunião, e depois na outra reunião ele falou do mesmo texto. Então, eu acredito que é algo que Deus quer falar com a gente. Que nós precisamos tirar do nosso meio o julgamento, de falar mal dos nossos irmãos. E será que nós podemos aceitar os irmãos como eles são, com todas as fragilidades, com toda a diferença que temos, né? Graças a Deus somos diferentes uns dos outros. Se vocês fossem todos crésios, seria uma chatice. Provérbios 6, do 16 ao 19. Isso. Então, o Demir está falando aqui do texto, né? Que Deus abomina aquele que fala mal do seu irmão. Provérbios 6, do 16 ao 19. Obrigado. Então, irmãos, será que podemos aceitar um ao outro, como nós somos? Será que podemos ter esse mesmo amor que Jesus tem quando olha para você, quando olha para mim, quando olha para nós? Será que nós podemos ter esse amor em nós de aceitação e não de rejeição, não de julgamento, não de exclusão, né? E uma coisa que Jesus nos ensina muito é a inclusão, sermos inclusivistas, incluir no nosso relacionamento, na nossa casa, nos nossos no nosso círculo de relacionamento, cada um receber os irmãos, acolher. Eu lembro uma vez nós estávamos numa reunião, aquilo assim foi muito simples que aconteceu, mas aquilo me marcou. A gente não era uma reunião, era um aniversário, e aí então juntou alguns irmãos ali. Estava o Jamê, estava o Ademir Infanja, juntou-se uma rodinha, a gente estava conversando, e do outro lado estava um jovem sozinho, no mesmo lugar, sozinho. De repente, ali conversando, o Jamê olhou, fez assim: ei, vem cá, e fez ele sentar com a gente. Isso é ser inclusivista. Foi tão simples, né? Mas aquilo me chamou tanta atenção, porque nós precisamos incluir um ao outro no amor que Deus tem derramado entre nós. Amém? Então isso é reino de Deus. Ter Jesus como Senhor, como nosso modelo, receber os irmãos como são, com toda a diferença. E a diferença é bênção na igreja.
é bênção. Então vamos um pouquinho para frente. Então, vamos dar um pulinho do versículo 13, e agora vamos lá para o verso 17, né? E ele fala aí, como já lemos, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida. Então agora entendemos porque Paulo estava dizendo isso, porque havia uma discussão entre eles sobre comida, bebida, se era pecado comer, era pecado não comer, enfim. E aí Paulo estabelece, o reino de Deus não é. Ele fala, não é. O que o reino de Deus não é? O reino de Deus não são coisas naturais. O reino de Deus não tem base em um conjunto de regras ou costumes. O reino de Deus não é aquilo que muitas vezes nós falamos, pode ou não pode, pode isso, pode aquilo. O reino de Deus não é comer, não é bebida, não é guardar dias, como os judeus faziam, tinham festas que eles tinham que guardar, né, antes de Cristo, e alguns, depois de Cristo, mesmo confessando Jesus como Senhor, ainda guardava a prática do judaísmo. Então, mas o reino de Deus não é isso. E nesse mesmo texto, Paulo diz o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Então ele diz, o reino de Deus é justiça, é paz, alegria no Espírito Santo. Tem mais coisas, né? Tem mais coisas, mas Paulo traz um resumo. Então o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E no 18 ele fala assim, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de um para com os outros. Então o reino de Deus, ele é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E aí ele fala, porque quem nisto serve a Cristo, eu creio que, assim, quem nisto, né, que anda em justiça e paz e alegria, é agradável a Deus. Mas eu creio também, minha percepção aqui, pessoal, que Paulo também estava pensando nessa questão do amor, do julgamento, né, de aceitação, de sermos inclusivistas, de sermos, de ter o coração de aceitar as diferenças, né? Então quem nisso é agradável a Deus, é aceito, quem nisso serve a Cristo é agradável a Deus e aceito pelos homens. E aí, quando nós vemos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. É justiça. E justiça fala de justificação, da nossa justificação em Jesus Cristo. Fala de uma vida piedosa diante de Deus. Fala do conceito de que nós fomos perdoados, fomos santificados pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo. Ele pagou o preço que nos justificou diante de Deus. Amém? Isso é justificação. Então andamos em retidão hoje, andamos em santificação, porque Jesus, Ele nos santificou, Ele pagou o preço pelo nosso pecado, Ele morreu pelo nosso pecado, e fomos então justificados diante de Deus. E agora, que eu sou justificado diante de Deus, que eu tenho uma vida renovada, fui perdoado, fui livre de uma dívida que era contra mim. Então agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso andar em santidade. E essa é outra expressão do reino de Deus, santidade. Fala comigo assim, santidade. E santidade é ser separado
do mundo. Então, falando da justificação, Romanos 5, de 1 a 2, você pode abrir comigo, mas assim, deixa aberto aí no Romanos 14, tá? Romanos 5, de 1 a 2. Então ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos a esperança da glória de Deus. Então percebam que nós somos justificados pela fé, quando cremos em Jesus Cristo, cremos que Ele é Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou, está assentado no trono, é Senhor. Então quando nós decidimos deixar Jesus ser nosso Senhor, fomos justificados pela fé. Amém? Recebemos essa justificação. Então aquela obra de Cristo na cruz perdoou os nossos pecados, cancelou a nossa dívida. Então agora, o que eu devo fazer? Buscar a santificação. E isso é uma expressão prática do reino de Deus, ser santo, viver para Deus em santidade. Viver para Deus em santidade, assim como Jesus nos ensinou, lá em João 17, 19, acho que você não precisa abrir, só ouça. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E parece curioso isso, né? Jesus fala, eu me santifico a mim mesmo. Ele é todo santo. Ele é perfeito, nele não há trevas nenhuma. Mesmo como homem aqui na terra, em tudo, a palavra diz, ele foi tentado, mas, completa o versículo, sem pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em Hebreus 5,8 diz que ele aprendeu a ser obediente, a obediência por meio daquilo que sofreu. Então ele mostrou para nós o caminho da santificação, e ele se santificava a si mesmo, para dar exemplo, para mostrar como, para nos levar a ver o caminho da santificação. E ele buscava a vontade de Deus em todo momento. Ele falou que a comida dele era fazer a vontade do Pai, né? E ele negava a si mesmo todos os dias, e ele tomava a sua cruz todos os dias. Ele não falou para nós que se você quer ser discípulo dele, toma a sua cruz e siga, negue-se a si mesmo. Então ele também fazia isso, todos os dias negava a si mesmo, tomava a sua cruz, até que um dia literalmente ele tomou a cruz, aquela madeira, tomou a cruz e morreu nessa cruz. Mas irmãos, a vida de Jesus era uma expressão de santidade em todo o tempo. Então era a expressão do reino de Deus aqui na terra, e é a mesma expressão que ele ensinou para nós, sermos santos, andar em santidade. Então o reino de Deus é justiça, retidão, justificação, ser santo para o Senhor. Amém? Glória a Deus. E o reino de Deus também é paz. Paz. O reino de Deus é um reino de paz. Diga assim, paz. Não, mas deixa sair o ar. Paz. O reino de Deus é o reino de paz. Glória a Deus. Romanos 5, que nós lemos aí, ele fala que nós fomos justificados. Amém? E por meio da fé. E hoje nós temos paz com Deus. Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que você e Deus estavam assim numa briga?
estavam separados, Deus estava irado com a gente. Você sabia disso? Que Deus estava bravo, né? Por causa do quê? Por causa do pecado. Mas quando fomos justificados, o pecado foi resolvido, foi perdoado. Então Deus não está mais irado com a gente, não está mais bravo com a gente. Então por isso nós temos paz com Deus. Então aquilo que deixava Deus irado, o pecado, foi perdoado. E você hoje pode ter paz com o Pai. Você tem paz com seu Pai. Você hoje pode desfrutar dessa paz com o Senhor. Você tem paz? Sim ou não? Você tem paz. Irmãos, o mundo não conhece essa paz. O mundo vive num conflito buscando uma paz interior, longe de Deus. Longe de Deus. Ele tenta buscar a paz em coisas, em pessoas, em relacionamentos, mas sempre se frustram, porque é só Jesus que pode te dar uma paz verdadeira com Deus. Aquele relacionamento que foi quebrado por causa do pecado, ele foi refeito por causa da obra de Cristo na cruz. Então hoje nós temos paz com nosso Pai de novo. Amém? Você tem paz com o Senhor. É bom ter paz com Deus. Amém? É bom, não é? É bom. Você tem paz com seus irmãos? Você tem paz com eles? Amém. Se você tem paz com Deus, você precisa ter paz com seus irmãos. Um outro aspecto da paz é a paz entre os irmãos. Em Efésios 2:15, você quer abrir lá? Pode abrir lá. Efésios 2:15 e 17. Glória a Deus, glória a Deus. Ele diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com elas a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Irmãos, nós recebemos paz de Deus, paz com Deus. Temos paz com Deus hoje, mas também Jesus, pela cruz, ele proporcionou a paz uns com os outros. Ele fez de dois. Paulo estava se referindo a judeus e gentios. Ele fez de dois um homem, um único povo, um único corpo, uma só igreja. Então podemos ter paz com todos aqueles irmãos de todas as nações, inclusive judeus, porque podemos ter paz em Jesus. Em Jesus. Amém? Então nós temos essa paz em nosso coração. E essa paz, ela é produzida pela obra de Cristo, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Então o reino de Deus é um reino de paz, e não é de discórdia, de inimizade. Em Hebreus 12:14, não precisa abrir, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 2:14, segui a paz com todos. Você pode olhar para o teu irmão aqui, só aqui agora. Você pode olhar aqui e ver com ele aqui, com esses irmãos. Você tem paz com eles? Temos paz? Você pode olhar para a sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa e ver se você tem paz com eles? Não estou dizendo que não temos problema, né? Não estou dizendo que não temos situações. Não estou dizendo isso. Mas temos paz de Cristo. E temos o Espírito Santo que nos ajuda em todas as coisas.
Então Jesus destruiu a inimizade na cruz. E Ele fez de nós um só corpo. Então, reforçando também o que Paulo estava dizendo aqui em Romanos 14, a respeito que os irmãos estavam naquela discussão: pode comer, não vamos comer, isso é idolatria, isso é pecado, né? Então ele estava reforçando o aspecto da paz. Por isso que Paulo diz: olha, o reino de Deus é o reino de paz, não é de confusão, é o reino de paz. E temos paz, irmãos, para viver a nossa vida aqui nessa terra, viver os relacionamentos, os níveis de relacionamento que temos em paz, na paz de Cristo, na paz de Cristo. Lá em Romanos 12, 18 diz assim: se depender de vós, aliás, o que depender de vós, ou no que depender de vós, tende paz uns com os outros. Tende paz uns com os outros. Colossenses 3,15 diz assim: que a paz de Cristo, ou seja, a paz que Ele nos deu, é um juiz em nosso coração. O versículo diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro ou juiz em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sejam agradecidos. Então a paz de Deus, ela é um árbitro, ela é um juiz. Então toda vez que a paz de Deus, toda vez que nós ferimos a essência da paz de Deus, nós ficamos sem paz, porque ela nos condena, porque ela leva a gente, o Espírito Santo leva a gente a sentir mal, porque alguma coisa não está bem. Então a paz é tipo de um juiz, fala: isso aí, meu irmão, isso aí, meu filho, não está legal. Então a gente não fica bem. Parece, entre aspas, que nós perdemos a paz. Não é assim? Alguém já experimentou isso? Quando vai tomar uma decisão, vai orar, alguma coisa, e Deus acende um alerta dentro do seu coração e fala assim: meu filho, não está bom esse negócio não. E aí você perde a sua paz, né? Então, quando temos alguma coisa com Deus que não está legal no nosso relacionamento, também perdemos a paz com Ele. Sabe qual é o problema disso, irmãos? É que nós podemos cair num vício. Nós achamos que não tem problema, uma mentirinha. Achamos que não tem problema, um pecadinho aqui, roubar uma balinha ali. Estou dando exemplo, né? Fazer alguma coisinha aqui que desagrada a Deus. Irmãos, tem problema. Isso vai levando a gente a ofender a essência da paz. E a paz de Deus, ela é totalmente contra o pecado. Então, quando nós temos algo, quando vamos fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus, logo o Espírito Santo acende em nosso coração um alerta, e ficamos com o coração aflito, não em paz. Então por isso que ela é um juiz, ela nos mostra o caminho, ela nos dá a direção, ela fala: meu filho, não vai por aí, ou pelo contrário, meu filho, vai, porque a paz está com você, vai nisso, Deus está junto. Amém? Então, quando nós temos problema de relacionamento, algum problema, você fica em paz? Sim ou não? Quando tem problema de relacionamento em casa, tá, um problema para resolver, com o filho, com a esposa, você fica em paz? Na igreja, quando tem algum problema de relacionamento, a gente não perde a paz? Sim. Então a paz, ela é o árbitro, ela nos direciona. Quando nós vamos fazer alguma coisa e oramos, então, se Deus está de acordo com aquilo, a paz se manifesta. Se Deus não está de acordo com aquilo, a paz não se manifesta. Amém? É uma expressão do reino de Deus. Então, por isso Paulo diz: o reino de Deus é um reino de paz. De paz. Então você pode dizer de novo assim: eu tenho paz. Você tem paz? Você está em paz? Se você analisar seu coração agora assim, tem alguma coisa que está ferindo a essência da paz?
Tem alguma coisa entre você e Deus, ou você e o seu irmão, que está ofendendo a essência da paz? Então, se tem alguma coisa, precisamos orar, precisa buscar o Senhor, precisa buscar reconciliação. Buscar reconciliação. Glória a Deus. E o outro ponto, já estou indo para o final, o outro ponto que Paulo diz é a alegria. A alegria. E nós temos alegria no Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Rapaz, esse é o motivo de sermos o povo mais feliz da terra, porque nós temos a presença de Jesus em nosso coração. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Isso já é motivo de alegria. Você é alegre porque você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem essa alegria dentro do seu coração. Amém? Amém, irmãos? Somos um povo alegre. Cantamos hoje aqui vários cânticos falando sobre isso, sobre a nossa alegria. E não é uma alegria forçada, mas é uma alegria produzida pelo Espírito em nosso coração. Ela não vem de obras próprias. Ela não vem das suas obras, de algo que você pode fazer. Ela vem do próprio Espírito. Do próprio Espírito. É uma alegria constante. O mundo conhece uma alegria, mas é uma alegria momentânea. É uma alegria gerada, uma alegria forçada, porque a pessoa foi num baile e lá se divertiu, aí foi para casa, deitou no outro dia, está triste de novo. Mas nós temos uma alegria do Senhor que é constante. Por isso que eu brinquei com vocês aqui, você já deu um sorriso hoje, porque você é uma pessoa mais feliz da terra, porque você tem o Espírito Santo. Amém? Então você pode se alegrar em Deus, porque isso é uma expressão do reino de Deus. É uma expressão do reino, a alegria do Senhor, e essa alegria vem do próprio Espírito. Ah, mas então, e quando eu estou triste, quando eu estou no momento de dúvida, no momento de medo, de agonia, no momento de angústia, sofrimento, tribulação, né? Você vai estar alegre por isso? Vai estar alegre por isso? Isso gera tristeza no nosso coração. Mas, irmãos, temos o Espírito Santo, e a palavra diz que Deus transforma toda tristeza em alegria. Ela fala isso. Você crê nisso? Deus transforma toda tristeza em alegria. Em Isaías 61, versículos... Vamos ler alguns textos aqui de Isaías 61. Então diz assim: o Espírito do Senhor, é o Espírito do Senhor, está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Você já pensou nisso, que a sua alegria glorifica a Deus? Então, irmãos, a alegria é uma expressão do reino de Deus,
e ela é produzida pelo Espírito. Mesmo quando nós passamos por momentos de tribulação, de angústias, de sofrimento, de medo, de problemas, dificuldades, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele transforma a sua tristeza em alegria. Ele faz isso, Ele é poderoso para fazer isso. A palavra diz que Ele vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos. Então, nós precisamos ter essa revelação da alegria do Espírito Santo. É uma expressão do reino de Deus, ser um povo alegre, feliz. Abacuque disse assim, vocês lembram que Abacuque diz 3,18? Ele diz, mesmo que não haja frutos na vinha, mesmo que não haja, acho que é melhor ler o texto, que eu não estou lembrado de todo o texto. Abacuque 3,18, aliás 3,17, ele diz assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, mesmo que não haja alimento, ele está aqui falando de uma coisa necessária, mesmo que não haja mantimento, eu me alegrarei no Senhor, mesmo que não haja animais, aqui no caso era até moeda de troca, mesmo que não haja dinheiro, mesmo que não haja recursos, o profeta diz, eu vou me alegrar no Senhor. Então podemos sim nos alegrar em Deus, no Espírito, mesmo passando dificuldades. Temos essa expressão do reino de Deus em nosso coração. E sabe por que você pode se alegrar? Porque Ele está em você. Ele está em nós. E podemos nos alegrar por causa disso. Amém? Glória a Deus. Tem uma outra. O reino de Deus chegou, Demir está falando. Esse reino é de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Somos o povo, como cantamos aqui, o David gosta dessa música, né? Mais feliz da terra, porque temos o Espírito Santo em nós. Irmãos, por outro lado, podemos entristecer o Espírito Santo. E isso gera tristeza em nosso coração. Efésios 4:30 e 31 diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, olha o que entristece, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirado entre vós. Então o pecado, e quando nós caímos em pecado, entristecemos o Espírito Santo. E isso gera tristeza no nosso coração, porque entristecemos o Senhor. Então ele diz no 32, antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, reforçando de novo o que Paulo diz lá em Romanos 14, aceite o seu irmão, as diferenças são ajustadas, mas aceita seu irmão em amor, perdoa quando precisar, ama, seja benigno, misericordioso. Mas quando não temos essa atitude de aceitação, entristecemos o Espírito Santo. Quando não temos essa atitude de ser perdoador, de amar o nosso irmão, apesar de, né? Quando não temos essa disposição de amar, entristecemos o Espírito Santo. Pois bem, então isso, Paulo falando aos irmãos de Roma, a igreja que estava naquele lugar, ele diz: o reino de Deus é assim, a expressão do reino de Deus é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? E temos
em nós essa expressão do reino de Deus, essa expressão. Amém. Então, eu queria convidar você a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Como eu não consegui chegar no final, mas irmãos, creio que o Senhor